Graziella, psicanalista. Nós temos um mal-estar na civilização e o dizer de que o humano, a humanidade busca as suas explicações ou os encaminhamentos das angústias através da arte ou da ciência. Bem, isso foi escrito no começo do século passado, tem 100 anos, e nós estamos vendo o mundo hoje com muitas pessoas correndo para questões religiosas, temos visto proliferarem expressões artísticas na internet e temos visto a ciência conversando com as pessoas, dando conta desse perigo, desse coronavírus, e as pessoas se interessando por ciência. Você acredita que isso é uma estrutura da humanidade? Quer dizer, a humanidade sempre buscará essas três alternativas? Então, é incrível como a gente, de fato, pode olhar para o mundo de hoje, que vive num momento de uma certa estupefação com um acontecimento aparentemente novo, menos para a nossa contemporaneidade, né? E que a gente vê essas saídas que o Freud desenhou lá nesse livro, como disseste tu, há 100 anos atrás, e a gente consegue ver aí, né? Eu me lembro, estou me lembrando agora que um dos acontecimentos mais surpreendentes e emocionantes, eu mesmo me emocionei quando uma vez, depois isso virou uma série, quando vira uma série, perde um pouco esse efeito de acontecimento, mas quando na Itália os vizinhos foram para as sacadas cantarem juntos, né, como aquilo, essa maneira humanizada de lidar com o insuportável, de lidar com aquilo que não se sabe, naquele momento lá, né, foi realmente uma coisa que tocou, que fez laço entre as pessoas, não só entre aqueles vizinhos que estavam lá cantando, mas me parece que com o mundo inteiro. Eu, daqui do Brasil, me emocionei com isso, e sei que muitas outras pessoas se emocionaram tanto que viralizou aquelas imagens, e depois as pessoas começaram a replicar aquilo no mundo, que deve ter seu efeito para fazer laço entre certas pessoas, mas que perde um pouco esse caráter de invenção, né, que é sempre o mais importante. E como disseste tu, a gente está com essa proliferação de arte, né, no Brasil recentemente a gente bateu o recorde na live de uma cantora sertaneja, que parece que ultrapassou 3 milhões de visualizações ao mesmo tempo, um acontecimento nunca antes existido na história do YouTube, né? Então, tem aí esse fenômeno, essa ligação das pessoas com a arte. A tua expressão, na Itália, humanizou ao ir para as sacadas cantar. Esse lado legal, esse lado gostoso da humanidade, nós todos concordamos que é a humanização de nós mesmos. Ok, e o ódio, a raiva, a agressão, isso também não é humano? Também não é humanizar? Quer dizer, a humanidade só se reconhece nesse aspecto que é mais positivo da convivência. A humanidade não se nega no negativo ao mesmo tempo em que pratica tanto o negativo, em que pratica tanto a violência? Esse é um tema bem interessante, acho que não é muito simples, não, mas eu partiria de um pressuposto freudiano, que é a questão de Eros e Thanatos, né, que pensar no Eros como aquilo que faz o laço de amor. Então, quando eu digo que humanizou, nesse sentido de mostrou ali uma resposta que só podia ser humana, diante, que é uma construção, né, uma construção que só o humano é capaz de fazer. Se o ódio também é humano, sim, o ódio é absolutamente humano, mas o ódio também pode fazer laço. A gente pode justamente se relacionar com as pessoas a partir do ódio, né? Pode
E nisso, tanto Freud, depois Lacan, né, colocaram os dois como paixões humanas, né? Então, nesse sentido, eles são parecidos, têm a mesma significação. Mas a agressividade, por outro lado, ela destrói o laço. Ainda que você possa se manter fazendo laço com as pessoas pelo ódio, pela uma paixão que é o ódio, a violência é alguma coisa que destrói o laço, né? Nesse sentido, pelo menos como a gente pode pensar, talvez superficialmente em relação a esse tema da humanização, a gente pode pensar que humanização é aquilo que possibilita o laço humano, né? Ao contrário de certos fenômenos que destrói os laços, né? Então, Uma coisa, grande parte de nós, dos brasileiros, foi para dentro de casa. Os amores, quer dizer, os afetos ruins e os afetos bons foram para dentro de casa também, quer dizer, este carinho todo que brotou nas sacadas, e esses todos que brotaram igualmente nas sacadas, eles estão acontecendo também entre os casais, entre relações pais-filhos. Como vês isso dentro de casa? É interessante porque a gente talvez possa pensar que é mais fácil amar o outro que está longe, na outra sacada, né? Então, é mais fácil amar o outro dessa maneira ilusória, né? Pensando que... Então, bem, eu acho que é um momento que a gente tem visto aí reportagens, eu vejo isso acontecendo, aparecendo na minha clínica, mas na internet está cheio de notícias como essa, assim, parece que em algumas cidades, Nova York, algumas cidades do Japão, e o índice de pedidos de divórcio ultrapassou a possibilidade de ser atendido pelo cartório. Então, as pessoas, de fato, estão sendo confrontadas com uma dificuldade que talvez estivesse ali, sendo empurrada com a barriga, mas, de repente, você está diante de um outro que você não quer mais mesmo, era possível suportar porque mal se viam, mas, de repente, se viram trancafiados dentro do mesmo ambiente. Então, como que um momento como esse, né, talvez seja um pouco brincar de poliana, talvez, um certo exagero com isso, mas como um momento de catástrofe, sempre faz empurrar os sujeitos para alguma coisa de uma decisão própria em relação a isso. Também pode empurrar para o estrago, né, talvez na maior parte empurre para o estrago, tanto que também tem estatísticas altíssimas do crescimento de violência doméstica nesses últimos tempos, o que é empurrar para o estrago, né? Mas, por outro lado, talvez empurre os sujeitos para encontrar alguma coisa de si nisso e inventar uma resposta própria, né? Aquele pessoal da Itália inventou coletivamente uma resposta para aliviar uma... É porque eu gostaria de voltar um pouco nesse tema, assim, da humanização, porque me parece que é importante que essas invenções humanas tenham esse efeito de alívio do insuportável diante de tal acontecimento e que faça laço com o outro, né? Então, esse efeito de alívio me parece que é uma boa medida para falar algo a respeito... Agora, sim, eu acho que coisas brasileiras muito bonitas, você ir nas janelas, agradecer as pessoas que trabalham de saúde, eu achei isso muito bonito, né? São efeitos que eu considero civilizados, elegantes, são gestos humanos de grandeza. Agora, por que eu questiono esse assunto da violência também ser humana? Porque, pelo menos no Brasil, é surpreendente a violência de redes sociais. Porque a rede social no Brasil, ela foi, num primeiro momento, ocupada, digamos, pela turma do bem, né? Era mais leve, era mais gostoso, transitavam coisas mais agradáveis. E num determinado momento, político, sobretudo, começou uma guerra de insultos, de manifestações da pior qualidade, e a própria qualidade do insulto era ruim, quer dizer, é uma dupla agressão. Então, É uma dupla agressão.
nesse aspecto que eu coloco, a nossa humanidade brasileira está aquém, está abaixo das outras humanidades por aí? Eu não me sentiria muito segura em dizer isso, mas me parece que esse é um fenômeno razoavelmente mundial, né? Essa explosão de uma certa divisão entre as pessoas e que isso venha com esse tom de agressividade e de destruição do outro diferente, né? Então, acho que é um acontecimento que dá para pensar que é razoavelmente mundial isso. E sim, eu acho que essa é a questão, assim, quando tem um acontecimento novo que deflagra uma fragilidade humana, né, de alguma maneira um sentimento dessa ordem, acho que aparece primeiro um certo laço de salvação, um laço que faz salvação, né, o laço, de alguma maneira, permite uma certa salvação. Mas depois disso estabilizado, depois desse tipo de satisfação, vão aparecendo o que a gente pode pensar das diferenças entre um e outro, né? A gente pode pensar naquilo que a gente chama de narcisismo, das pequenas diferenças. Primeiro, somos todos iguais, estamos na rede. Olha só, somos todos irmãos na rede. Daqui a pouco, os irmãos começam a perceber entre si diferenças, algumas pequenas diferenças, né? O narcisismo das pequenas diferenças começa a aparecer. Isso que você pensa não é como eu penso. Se o que você pensa está certo e você está certo com o que você pensa, o que eu penso não está certo e eu não sou uma pessoa certa. Então eu preciso destruir sua ideia, seu pensamento para poder me sustentar como um sujeito respeitável, digno diante de mim mesmo, né? Então tem uma coisa. Desculpe, eu te interrompi. Termina. Não, me parece que isso vai acontecendo necessariamente com as coisas que os humanos vão construindo e passando por esse momento de uma certa alegria com uma construção, logo em seguida vem o... Quer dizer, é uma repetição da humanidade, né? A humanidade também se repete. Uma coisa que me faz pensar que esta humanidade que se repete nos seus momentos bons, gentis, que é a mesma humanidade que se agride, ainda que sejam outras pessoas, mas faz parte do conjunto humano. Eu queria ponderar o seguinte: eu tenho lido diversos artigos, visto entrevistas de pensadores importantes, de pessoas bem assentadas no mundo intelectual, que dizem que a humanidade depois do coronavírus será outra. Elas acham que essa peste assustou todo mundo e tal. Eu lembro que a humanidade já passou diversas pestes, né? Há pestes bíblicas, há pestes em Roma importante, uma chamada Antonina, que matou uma parte de Roma muito grande. Depois tem a peste bubônica, que acabou entre 1/3 e a metade da Europa morreu, né? São pestes marcantes. E no Brasil, nós tivemos pestes muito grandes, né? Teve a varíola, teve tifo, teve nós não estamos inaugurando a história da peste. Bem, onde é que eu quero chegar? Tu acreditas que nós estamos tendo uma grande lição e que aprenderemos com ela e que finalmente a humanidade vai se comportar melhor depois do coronavírus? Então, acho que tu lembras que a história, de alguma maneira, já nos ensinou, já possibilita a gente armar uma certa resposta em torno disso, né? De fato, parece que entender e estudar a história não permite a gente a noção de experiência. Então, como a gente passa a experiência do momento, inclusive as pessoas usam essa expressão, né? Nossa, eu não estou estudando a história, eu estou vivendo a história, né? É uma expressão que a gente tem utilizado nos últimos tempos, assim, como que isso traz uma noção de que a história que passou não é tão história quanto a história que eu vivo hoje. Então, parece que o que eu vivo hoje, essa peste de agora, essa complicação de agora, ela não faz conjunto com essas outras, pelo menos numa certa noção, né? Concordo contigo que isso que está acontecendo agora
bem, tem suas complicações pela coisa da globalização, se isso se espalhou mais rápido porque nós vamos de um lugar a outro muito rapidamente, mas que a história da humanidade já provou, já experimentou momentos de catástrofes impressionantes, né? Agora, a gente também pode lembrar que as pessoas gostam de festejar a passagem do ano com a certeza e com 1000 promessas de que o ano que vem será sempre melhor e depois que fizer certa idade, e depois, bem, as pessoas gostam de certos rituais que prometem uma certa melhora em relação à vida. Então, de fato, a gente pode pensar que a humanidade sabe que, bem, no nível do sujeito, todo mundo sabe que sente certa insatisfação, que se não sentisse, a vida seria muito melhor. Eu acho que a gente pode pensar que no nível da humanidade isso se replica e que se imagina também que alguma coisa poderia ser melhor se a gente fosse mais humano, se a gente cantasse mais com os vizinhos nas sacadas, se abraçasse mais os amigos e as famílias enquanto podem. Essas coisas que acho que a gente vai inventando, né? Então, nesse sentido, eu também não me sinto muito otimista, não. Né? Uma esperança. Uma pergunta. Muitas pessoas atenderam desde logo as autoridades e ficaram em casa. Outras pessoas se rebelam no sentido de que as autoridades estão se metendo onde não deve, e outras se rebelam saindo e se acumulando com outras pessoas. Como é que uma psicanalista vê essa diversidade tão grande de comportamento? É incrível, né? Porque é uma diversidade mesmo. Aqui, até seria interessante pensar nisso em outros países, né? Por exemplo, eu não sou tão bem informada sobre isso, mas se a gente pensar na Coreia do Sul, em Taiwan, que parece que conseguiram manejar com isso de um tal jeito, isso tem um vínculo com a maneira como as pessoas se comportam e respeitam as regras científicas da autoridade, né? Como que no Brasil a gente tem esse nosso modo próprio de viver aqui e que as diferenças aparecem mais, né? As pessoas se dão mais os direitos das suas opiniões, como se a sua opinião devesse ser mais importante do que a coisa que rege a coletividade, né? O mundo ainda não descobriu o que ela tem a dizer, né? Desculpa, meu som falhou um pouco lá. Algumas pessoas acham que o mundo ainda não descobriu o que ela tem para dizer, ela está usando a oportunidade, né? Perfeito, tá colocando incrível. Na Coreia, eu queria te fazer uma ponderação, que é a questão do vigiar e punir, né? A questão do Foucault. Né? Na Coreia, as pessoas estão sendo rastreadas. Né? Então, se você sai de casa, você recebe uma mensagem no celular mandando ir para casa. Entendeu? Quer dizer, essa questão de você estar mais sob câmeras, de você estar mais vigiada, mais rastreada, isto apazigua a humanidade ou isso controla a humanidade? Quer dizer, há uma segurança em saber que eu estou sendo cuidado ou eu estou sendo cuidado no sentido de que eu estou sendo controlado pelo outro? Há quem goste de estar sob o controle do outro. Como é que tu vês esse rastreamento que as tecnologias estão permitindo que as autoridades façam, como, por exemplo, na Coreia? Tem uma questão da psicologia e tal, que faz uma avaliação entre os tipos de liderança e a eficácia delas e tal, e que enumera 3 tipos de liderança, né, autocrática, a permissiva e a democrática e tal, e que mostra que dependendo das situações, cada uma delas tem uma função melhor no sentido de obter uma resposta melhor. Então, momentos muito caóticos e que exigem uma solução rápida, as lideranças autocráticas funcionam melhor, né? Então, a gente, no mundo de hoje, tem isso. Para fazer com que todo mundo fique em casa, é preciso uma liderança autocrática, porque se for decidir democraticamente, as pessoas acham que elas vão controlar o vírus ou sei lá o quê, né? Então, mas que também tem suas complicações sociais, políticas e psicológicas. Agora, no nível dos sujeitos, é muito interessante ver essas diferenças. Tem pessoas que gostam da ideia de que tem um outro que sabe, que decide, esse outro pode ser, como a gente falava lá no começo, o cientista ou sei lá, até o pastor, né, recentemente garantia para algumas pessoas que
que não iam pegar doença, ou, né, alguém que garante que as pessoas, então, obedecendo essa ordem, estão garantidas e se apaziguam com isso. Outras pessoas, talvez, com uma posição um pouco menos submissa em relação ao outro, se sentem confrontadas com isso, né, e precisam, de alguma maneira, enfrentar isso de algum jeito, né, e isso permite a gente pensar em tipos de pessoas diferentes, em saídas diferentes. Sim, Graziela, naquela questão de arte, ciência e religião no Brasil sobra, né? Não falta. Arte também, nós temos tantas expressões, algumas mais sofisticadas, outras populares, e nas populares também muitas com bastante sofisticação. Nós temos arte e religião. Eu acho que sempre tivemos pouca ciência. Sim, as nossas universidades fazem o esforço possível, mas a ciência não é um valor circulante, não tem sido um valor circulante. Agora, nós tivemos várias pessoas acompanhando explicações de biólogos, de médicos, de sanitários, infectologistas. Tu acreditas que a ciência vai se assentar melhor no Brasil? Olha, nisso, né, se a humanidade, eu duvido que vá melhorar, eu acho que certas coisas realmente podem começar a operar melhor. Acho que o Brasil tem uma chance de rever o que estava indo numa certa posição em relação a uma decadência disso, né, dos investimentos e de um descrédito das universidades e da ciência, e de repente a gente se vê confrontado com um momento que precisa disso mais do que nunca. Isso precisa tocar os políticos e precisa tocar também as pessoas que de alguma maneira sustentam a vida política do país, né, mas a gente tem escutado mais cientistas e as pessoas têm replicado mais cientistas do que antes, então talvez seja uma chance, né, estou me lembrando agora Desculpe. Tu falaste na questão política, né, eu me surpreendi muito positivamente com uma certa classe conservadora da política, mas que de extrema lucidez e de grande convicção política, né? Eu tenho citado o Ronaldo Caiado, tenho citado o Luiz Henrique Mandetta e tenho citado o João Dória. São políticos conservadores, mas que não titubearam em sair numa posição divergente das loucuras messiânicas do presidente da República e, inclusive, restabelecer no Brasil algo que tínhamos esquecido. Quer dizer, nós somos uma federação, os estados têm poder próprio, né? E os municípios também têm autoridade. Isso nunca mais se tinha falado nisso, né? A gente parecia que poder central e os demais enfeitavam um pouco a coisa, buscando verbas, buscando autorizações e tal. E agora, com a chancela do Supremo Tribunal, inclusive, a ciência afirmou-se como uma forma de administrar a crise que estamos vivendo. Isso me animou muito, né? Tu vês essa questão política. Então, em relação a sobre os políticos, né, eu confesso que eu fico sempre com o pé um pouco atrás em certas coisas, porque realmente é preciso ter problemas graves em relação a uma certa posição delirante diante de um momento desse que a gente está vivendo e negar os acontecimentos e negar o que está acontecendo no entorno, né? Então me parece que qualquer pessoa com um mínimo de bom senso vai poder articular suas ideias com alguma coisa que está aí no geral e que de alguma maneira se apresenta racionalmente, né? Então, que esses políticos nesse momento se separem de onde partiram, né? Por exemplo, do bolsonarismo, é ótimo, incrível, porque que bom, não são todos delirantes, isso certamente dá um certo alívio, mas por outro lado também não esqueço que certas posições políticas
podem não ser porque isso, de alguma maneira, faz bem para o coletivo, né, como que devia ser o papel da política, mas talvez por marcar alguma coisa de uma posição que não coloque na parte mais problemática e arriscada da situação, né? Então, Sim. eu fico bem feliz que esses políticos possam se desligar dessa posição nesse momento, mas me sinto um pouco ainda com o pé atrás em relação à intenção, à posição, ou desde que lugar, sabe, se localiza em Sim, relação ao assunto. como diria Descartes, quer dizer, tem que ter um certo ceticismo, nem que seja por método, né? Quer dizer, a gente não pode achar que realmente houve um esclarecimento geral dos governadores do Brasil. Pode ser, sim, que seja meramente para tomar posição. Ainda assim, interessante, eles ficaram num contradiscurso muito marcante das loucuras do Planalto, né, que são realmente assustadoras. Eu queria saber se tu tem uma verificação dos discursos que circulam de orientação para os procedimentos domésticos, né? Muita gente diz, fique no seu quarto, use o seu banheiro, né? Não se isole mesmo do seu companheiro e tal. E a gente esquece que, sei lá, 3/5 da população brasileira, esse discurso não faz nenhum sentido. As pessoas vivem em pequenas casas, com um banheiro único, muitas vezes com peça única. Então, é um discurso que não alcança grande parte da população brasileira. Você acha que há um medo diferente de quem não está protegido por condições físicas da sua casa em relação ao medo daquelas que têm mais conforto e que realmente podem cumprir as normas gerais que são dadas pelos médicos? Sempre precisa ir no particular, né? Esse, inclusive, é um tema importante na psicanálise, né? Como que a gente, obviamente, não pode negar as diferenças sociais, econômicas e tudo mais, mas que sempre no nível do sujeito o sofrimento pode operar ali. Então, de fato, a gente fala do sofrimento do isolamento, e isso parece piada para a maioria do Brasil, que não tem a mínima condição de isolamento, nem porque precisa, de fato, fazer alguma coisa na rua, no trabalho, ou porque, como disseste tu, não tem condições possíveis de ir numa casa, ou, né, imagina pessoas que moram numa favela, em pequenas casas, é impossível que, sei lá, 8, 10 pessoas fiquem ali amontoados. Então, de fato, a gente vai vendo que, apesar de um esforço de um certo grupo de pessoas que estão aí nas redes sociais e tal, mas como os discursos, as informações, a comunicação, de alguma maneira hegemônica, toca um certo nível, né, social em relação às pessoas, e aí, se os sofrimentos vão ser iguais, eu acho que não é igual nem para quem pode estar isolado e com certo conforto, né, porque a gente aí vai ter pessoas que estão isoladas num conforto financeiro, por exemplo, que podem se dar o direito disso, mas que podem ter problemas domésticos, afetivo-domésticos, né, tem poucas pessoas com sorte que podem ter certas condições financeiras e afetivas para se sentir seguro em casa e tudo mais, mas como as respostas são sempre muito individualizadas em relação aos acontecimentos, quaisquer que sejam, né, as respostas, os sofrimentos. Então, acho que não, que é desmedido. Tu chegaste a fazer uma reflexão pessoal, quer dizer, como tu te inseriste nisso? Que contas fizeste de ti e do mundo? Tu chegaste a conversar contigo mesma sobre como isso está afetando o nosso derredor e a nós próprios? Claro, eu duvido que alguém não tenha, né, se colocado aí. Eu, por exemplo, que em relação à psicanálise, não sou eu, mas a própria psicanálise sempre teve uma posição firme em relação à necessidade da presença do analista na experiência analítica. De repente a gente se deparou com um momento que é preciso se reinventar e bem, não vamos ficar de braços cruzados com nostalgia do tempo que não existe nesse momento, né? Então, como que a gente é preciso aí experimentar, se reinventar, se questionar sobre certas coisas,
E desde que lugar se pode fazer isso, né? Obviamente que eu penso em mim, penso que posso estar nesse momento confortável, inclusive em relação a trabalhar dessa maneira, confortável e segura, né? Então, acho que cada um de nós, esses momentos exigem que cada pessoa tome uma posição solitária diante da própria vida e das próprias circunstâncias, das escolhas que faz, né? É um momento que necessariamente exige que alguma coisa do seu psiquismo funcione, assim. E aí é Algum muito... medo te alcançou? Não o medo geral de ficar doente, mas algum medo específico te alcançou? Algum medo, isso tocou em alguma coisa assim muito tua? Então, eu não, até me surpreendi que sim, tenho muito medo de ficar doente, de pegar doença, essas coisas, né? Então, obviamente, tomo os cuidados, não vou para a rua e não... Mas, assim, no geral, me sinto confortável com isso, com a ideia de que a gente vai ficar nisso e que é preciso ir descobrindo como que a vida vai sendo possível aí nisso, mas não me senti, acho que me sinto aliviada de saber que minha condição nesse momento é bastante confortável para poder passar por esse momento, né? Então, mas tem o que tu estavas falando antes me fez pensar, né, numa certa... um acontecimento, assim, que foi repentino, que quando começou a ideia da quarentena, assim, que isso virou, até depois virou piada, mas, e ao contrário, também virou fonte de sofrimento, que as pessoas, nas suas quarentenas, elas precisavam fazer coisas, fazer muitas coisas, então faziam faxina na casa, ou faziam live com os amigos, assim, as pessoas precisavam, e aí tinha todo um ritual de tudo que se tinha que fazer, assim, na sua vida de quarentena. E aí depois sempre tem a resposta disso, né, que aí veio uma ideia de que você não precisa fazer nada, pode viver esse momento com um certo tom de estupefação, sem saber o que está acontecendo, né, viver esse momento no vazio, para depois deixar aparecer. E aí isso vira, de novo, uma certa lógica ordenatória, né? Porque, assim, então, como a gente vai vendo que existe essa busca dos sujeitos por uma ordem ordenatória que vem de fora, e também aí nós todos criando discursos que poderiam criar ordens ordenatórias para os outros e para a coletividade, né? O que se faz numa quarentena? Né? A gente pode ficar sem fazer nada, a gente deve ficar sem fazer nada, então como que é que se cria todo um ritual de como todos devem fazer para que os sujeitos nunca apareçam, né? Então a gente via antes da quarentena, vê isso rolando no mundo, assim, a prescrição do modo de viver, né, que está aí sempre, e mesmo quando alguma coisa espetacular como essa acontece, assim, um acontecimento como esse, essa lógica de buscar fora um modo operante de se viver continua em jogo, né? Quando muito nós interessante. fomos desprendidos das rotinas de produção, os empregos, os trabalhos, o ir, o obedecer, o cumprir tarefa, o voltar, e ficamos dentro de casa, tivemos que inventar um fazer. E, de fato, a maioria não inventou um fazer. Foi a procura das rotinas. O que se faz quando está em casa? E aí cumpriu rotinas, né? Foram em busca das rotinas das avós, né? Para repetir. E, de fato, isso acontece. E uma coisa que tu falaste, que é interessante, os casais de toda ordem se encontraram, né? E uma grande parte se agrediu, outra parte civilizadamente se divorciou, e outra parte, suponho que conversou, descobriu-se mais, etc. E a questão dos filhos, porque os filhos, as crianças, os mais jovens, eles já estão com o gosto de ficar no quarto e atrelados a esses aparelhos de comunicação, de celular, de outros gadgets, com os quais convive com tranquilidade. E aí, de repente, quer dizer, quem sabia melhor se comunicar com o mundo dentro de casa eram os mais jovens, né? E os mais velhos
criaram essa relação. Tu achas que houve aproximação de pais e filhos? Houve o reconhecimento de que os filhos têm um saber hoje que os pais não alcançaram devidamente? Ou houve distanciamento? Como é que tu vê a relação doméstica, a relação do lar, não mais entre as partes do casal, mas do casal com os filhos? Olha, eu acho que, no geral, se intensificou aquilo que já existia. Obviamente, com as possibilidades de certas coisas no meio. Mas, em geral, uma família que já tendia a se comunicar, que já tendia a se deixar aprender com a experiência dos outros, e com, né, que os pais não se sustentam nesse lugar de fato, acreditar que sabem tudo sobre como se deve viver e que podem se deixar aprender pelas invenções dos filhos. Eu acho que, quando isso já estava em jogo, isso segue aparecendo. Quando estava em jogo uma lógica um tanto quanto agressiva e violenta, de não querer saber que ali também mora um sujeito, naquele corpo mora um sujeito, acho que isso se intensifica ainda mais, e aí o problema se agrava, né? Então, eu acho que, e se o problema se agrava, alguma coisa pode suscitar no sujeito um desejo de rompimento com aquela situação de antes, né? Então, dá para pensar isso. Se a coisa se agrava, alguma coisa pode se reverter, né? Mas, em tese, em geral, penso que a coisa só se intensifica no que já era antes. Então, e bem, ficar todos presos e juntos, todo sujeito sabe que é difícil viver consigo mesmo todo o tempo, né? Todo mundo fala que às vezes gostaria de tirar umas férias de si, imagina com pai e mãe, né? Juntos, então. E acho que tu assinalas uma coisa muito importante mesmo, isso que tem toda uma certa pedagogização contra, né, o uso dos jovens, dos aparelhos eletrônicos, e isso e aquilo, assim como se fosse uma coisa absolutamente errada, e de repente estamos nós aqui gravando pelo computador, usando a internet e tal, né, usando esses meios que eu tenho comigo que a manifestação de muitos pais contra os filhos estarem usando internet e os aparelhos de acesso é porque os pais não controlam, não sabem exatamente como operam, e aí é uma questão de poder mesmo. Os pais gostam de ter poder sobre os filhos, e até certo ponto isso é relevante, mas é a primeira vez na história da humanidade que os mais novos detêm tecnologias e sabem operar sistemas que os mais velhos não sabem. É a primeira vez na história da humanidade que há uma inversão, né? Os mais velhos não têm o saber que os mais novos têm. Bem, eu queria, se a Grisela quer manifestar mais alguma coisa, o Instituto Cidade agradece muito estares conversando conosco e deixo um tempo para a tua despedida. Muito obrigado, muito prazer em conversar. O prazer foi meu. É isso, né, que acabamos de fazer aqui, é uma invenção diante de um acontecimento novo, inusitado. Não sei se vocês, no Instituto Cidade, já tinham pensado nesse tipo de realização, assim, desse modo que a gente está fazendo agora, ou se foi uma invenção... A ideia era fazer presencial entrevistas, mas não tínhamos a menor ideia de fazer como estamos fazendo. Uhum. Então, vê que é uma invenção, né? Como a gente pode não ficar só congelados na estupefação, né? Uma coisa que pensava outro dia, que as pessoas, numa pressa de querer dar respostas muito rápidas sobre o que está acontecendo, né? Tanto um diagnóstico quanto um prognóstico em relação a toda a situação que está acontecendo, não se dá um certo tempo de estupefação, assim, que é preciso. O estupor é um acontecimento que tem seu valor e é preciso, de alguma maneira, ser respeitado para poder, dali, inventar alguma coisa mais própria, para não sair imitando, copiando, buscando soluções externas. Sim, nós, né? Então, às vezes, temos que nos medir um pouco antes de agir, né? Acontece esse fato todo, não há uma solução pronta, há um tempo de maturação e de invenção sobre o que fazer com ela, né? De fato. Uhum. Eu acho que não pode nem se precipitar e nem se congelar no estupor, obviamente, né? Mas que
certa coisa disso. Então, eu que agradeço, foi ótimo, sempre é bom a possibilidade de a gente pensar coisas diante de um tempo, de um acontecimento novo como esse. Agradeço muito, uma delícia de conversa. Obrigado.